Fala, gente boa! Na aula de hoje nós vamos estudar desigualdade das médias. Vem comigo! É muito comum que no campo da matemática haja descobertas teóricas que favoreçam situações muito específicas de um determinado contexto. Nesse sentido, trago hoje para vocês o estudo da desigualdade das médias aritmética, geométrica e harmônica. É importante destacar que o uso das desigualdades das médias é muito mais aplicado no campo teórico da matemática. Então, olha só, considere o conjunto A formado pelos elementos x1, x2, x3 até xn. Nesse caso, nós podemos dizer que o conjunto é formado por n elementos. E um detalhe, cada um desses xn, ou seja, cada um desses números aqui, são números reais positivos, beleza? Então, a desigualdade das médias nos garante que a média aritmética entre esses números é maior ou igual à média geométrica entre os números, que é maior ou igual que a média harmônica entre esses números. Islane, se você está falando que é maior ou igual, em que situação essas médias podem ser iguais? Olha só, a única condição para que as médias aritmética, geométrica e harmônica sejam iguais, a condição será somente quando todos esses elementos forem iguais, beleza? Considere os números x, y e z que possuem soma igual a 1, ou seja, x mais y mais z igual a 1. Determine o valor do produto máximo que pode ser obtido com esses números. Olha só, nós sabemos que x mais y mais z é igual a 1 e precisamos determinar o produto máximo desses três números. Para determinar o produto máximo desses três números, nós precisamos compreender essa desigualdade. Esse produto precisa ser menor ou igual a quanto exatamente? Nós estamos, na verdade, tratando mais uma vez da desigualdade das médias, na qual nós sabemos que a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica. Se a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica, isso implica dizer que a média geométrica é menor ou igual à média aritmética. E é dessa relação aí que nós vamos partir o desenvolvimento da nossa questão. Então, veja, nós temos que a média geométrica vai ser menor ou igual que a média aritmética. Mas como é a média geométrica? Nesse caso, é a raiz cúbica. Cúbico porque nós estamos tratando de três números. É a raiz cúbica do produtório desses números, que vai ser menor ou igual que a média aritmética dos três, que vai ser x mais y mais z dividido por 3, ok? Nós também sabemos que a soma desses três números é igual a 1. Então, a raiz cúbica de x que multiplica y que multiplica z precisa ser menor ou igual a 1/3. Para a gente eliminar, então, essa raiz cúbica, o que nós vamos fazer é elevar os dois membros da desigualdade ao cubo. O cubo da raiz cúbica do produtório vai ser igual ao produtório. Menor ou igual, o cubo de 1/3 é 1/27. Desse modo, nós chegamos à conclusão que o valor máximo do produto desses números x, y e z é 1/27. A média aritmética dos números a e b é a mais b dividido por 2. E a média geométrica de a e b é raiz quadrada de a vezes b. Dois números têm média aritmética 4,1 e média geométrica 4. A alternativa correta que apresenta o maior deles é... Olha só, sejam x e y esses números, cuja média aritmética é 4,1. Então, x
mais y dividido por 2 é igual a 4,1. Isso implica que x mais y é igual a 8,2. Temos também que a média geométrica entre esses números é 4. Então, a raiz quadrada de x vezes y é igual a 4. Ou seja, se a raiz quadrada de x vezes y é 4, significa dizer que x vezes y é igual a 16, ok? Olha só, fazendo y igual a 8,2 menos x, substituindo essa relação na segunda equação, o que é que nós vamos ter? Então veja, se x vezes y é 16 e x vezes... Qual é o valor de y? Ah, lá em cima, y é 8,2 menos x, e isso tudo é igual a 16. Aplica agora a propriedade distributiva, 8,2 vezes x menos x ao quadrado igual a 16. Daí nós vamos ter que menos x ao quadrado mais 8,2x menos 16 é igual a zero. Por questão de espaço, vamos multiplicar logo toda essa equação por menos 1. Menos x ao quadrado vezes menos 1 vai ficar x ao quadrado. Mais 8,2 vezes x multiplicado por menos 1 vai ficar menos 8,2x. E menos 16 vezes menos 1 dá mais. E olha... Para resolver a equação de segundo grau, nós vamos, por exemplo, usar a fórmula... Daí, para a gente resolver essa equação de segundo grau, vamos utilizar Bhaskara. Olha o discriminante. Delta é igual a b ao quadrado, ou seja, o quadrado de menos 8,2, menos 4 que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é 16. Confia em mim e essa continha aí vai dar 3,24. É só por questão de espaço mesmo, viu, minha gente? Sendo assim, a raiz de delta vai ser a raiz de 3,24, que é igual a 1,8. E agora nós vamos em busca das raízes. Olha, quem é x1? x1 é menos b. Se b é menos 8,2, então vai ficar 8,2 mais a raiz de delta dividido por 2a. Essa soma dá 10, que dividido por 2 dá 5. E o x2? Ah, o x2 é menos b, que é 8,2, menos 1,8 dividido por 2. Essa diferença dá 6,4, que dividido por 2 dá 3,2. Mas nós temos ainda que determinar os valores de y. Sendo assim, ó, se x é igual a 5, quanto é que vai ser y? Ah, y vai ser 8,2 menos 5, que é 3,2. Beleza, e se o x for 3,2, quanto é que vai ser o y? Vai ser 8,2 menos 3,2 igual a 5. O que é que a questão quer saber? Qual é o maior desses números x e y? O maior valor é 5. E aí o gabarito é a letra E. Questão extra. Sejam x e y números reais tais que x vezes y é igual a 2 raiz de 3. Sendo assim, o valor mínimo de x à oitava mais y à oitava é... Olha só, se nós sabemos que x vezes y é maior que 2 raiz de 3, então nós podemos garantir que x à oitava e y à oitava são números reais maiores que zero. Por que maiores que zero, Islane? Ó, se pelo menos um deles fosse igual a zero, esse produto aqui seria igual a zero e não maior que 2 raiz de 3, por exemplo. Tá certo? Sendo assim, nós podemos garantir que a média
aritmética entre esses dois números vai ser maior ou igual que a média geométrica entre esses dois números. Ou seja, eu estou dizendo que x à oitava mais y à oitava dividido por 2 vai ser maior ou igual que a raiz quadrada de x à oitava vezes y à oitava. Então, nós vamos ter o seguinte, que x à oitava mais y à oitava é maior ou igual, esse 2 eu vou passar multiplicando, 2 que multiplica a raiz quadrada, eu vou escrever o produto das potências como sendo uma potência de produtos, ok? E aí, extraindo essa raiz aqui, nós vamos ter que x à oitava mais y à oitava é maior ou igual que 2 que multiplica x vezes y elevado à quarta potência. Tá, mas quanto é x vezes y? Olha aqui, ó. Então, vamos substituir. X à oitava mais y à oitava É maior ou igual que 2 que multiplica 2 raiz de 3. Tudo isso elevado à quarta potência, ok? Continuando. X à oitava mais y à oitava é maior ou igual a 2 que multiplica 2 à quarta, né? Porque eu estou aplicando essa potência no produto de 2 e raiz de 3, vezes raiz de 3 elevado à quarta. Então, segue x à oitava mais y à oitava é maior ou igual que 2, que multiplica 2 à quarta, vezes 3 ao quadrado. Chegando nesse ponto aqui da resolução, dá uma pausa e retoma as alternativas da questão. Letra A, múltiplo de 18. Letra B, um número primo. Letra C, divisível por 5. Letra D, divisível por 13. Letra E, par maior que 300. Minha gente, presta atenção num detalhezinho aqui, numa sacada. Multiplicação possui a propriedade comutativa. Então, eu vou fazer assim, ó, para convencê-los. Maior ou igual que 2 à quarta vezes 2 vezes 3 ao quadrado, que é 9. Olha aqui esse produto. X à oitava mais y à oitava é maior ou igual que 2 à quarta vezes 18. Ou seja, o valor mínimo dessa soma aqui é um múltiplo de 18 e o gabarito é a letra A.